Olá pessoal, bom dia a todos. Bom, então nós vamos continuar aqui as nossas aulas de história e hoje nós vamos ver ainda o segundo reinado, né? Então só lembrando o que é o segundo reinado, é quando Pedro II assume o poder em 1840, né? Para ele assumir o poder foi dado naquele ano lá o que se chamou de golpe da maioridade, isso é, antes de completar 18 anos, fizeram uma emenda constitucional que permitiu que ele assumisse o poder, então, aos 14 anos. Né? Na primeira fase, que foi a fase de pacificação, de organização do Segundo Império, Pedro II, no caso, conseguiu aplacar, né, ainda alguns requisitos de revolução, principalmente a questão da farroupilha, lá no sul, que ainda estava acontecendo, né? E com isso, então, ele vai entrar agora na segunda fase do Segundo Império, que vai ser a fase mais estável, né, do período, e vai ser também a fase mais promissora do ponto de vista econômico. Tá? E por que ela vai ser importante do ponto de vista econômico? Por que ela vai ser bastante pujante esse período aqui do ponto de vista econômico? Justamente por aquilo que alguns autores chamam de ouro verde. Tá? Ouro verde é apenas uma maneira de falar, né? Nós tivemos alguns ciclos econômicos na história do Brasil, né? Começou lá com o ciclo da cana-de-açúcar, depois, a partir do final do século XVII, século XVIII, o ciclo do ouro e do diamante, né? E então estamos entrando agora num terceiro ciclo, que vai ser o ciclo do café. Tá? Então, o Brasil vai se tornar um grande produtor de café. Claro que isso não começou exatamente agora, em 1850, já começou alguns anos antes, mas a produção era pequena. E simplesmente a partir desse momento, o Brasil começa a produzir muito café e vai se tornar, ao final do século XIX, início do século XX, o maior produtor e exportador de café. Tá? Bom, tanto o café como a cana-de-açúcar baseavam naquele sistema, né, que desenvolvido tanto aqui na América do Sul como na América do Norte, chamado plantation. E o que era esse sistema? Né? Era o uso da escravidão como mão de obra principal, né? Embora aqui no final ali dos anos 1870 vai mudar um pouquinho. Tá? Tanto a cana-de-açúcar como o café precisavam de grandes áreas para serem cultivados, né? Então aí é a questão do latifúndio e para que essa produção fosse bastante lucrativa, né, a grande maioria dos proprietários rurais optavam pelo sistema da monocultura. Né? Monocultura significa que você dá importância ou prioriza apenas uma cultura como forma de produção. Né? Então, o sistema plantation, baseado na monocultura, no latifúndio e na mão de obra escrava. Tá? Aqui nós temos uma situação interessante, vocês têm um mapinha na apostila que vocês podem acompanhar ali. Né? A plantação, a produção de café no Brasil, ela começa ali no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, ele fica na região centro-sul do Rio de Janeiro e pega um pouquinho do estado de São Paulo. Então, a plantação de café começou ali na região do Vale do Paraíba, só que, com o passar dos anos, foram se descobrindo e foram se desbravando terras mais férteis na região do Vale do Paraíba, e essa produção do café, então, vai se deslocar do Vale do Paraíba para o norte de São Paulo e, posteriormente, para o oeste de São Paulo. Tá? E lá, nessa região, oeste paulista, né, que existe lá uma terra extremamente fértil, assim como também na região norte e oeste do Paraná, a chamada terra roxa. Né? Ela não é exatamente roxa, mas o pó dela, quando fica impregnado no tecido, dá uma aparência de roxo. Uma terra extremamente fértil, né, extremamente produtora, né, e foi isso lá no século XIX, e continua sendo uma das terras mais férteis do mundo. Tá?
que tem ali na região de São Paulo e também na região norte e oeste aqui do Paraná. Então nós tivemos aqui o deslocamento dessas plantações de café do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, para norte e oeste, principalmente oeste de São Paulo, né? E aí existem algumas diferenças. Por quê? Porque o pessoal do Vale do Paraíba eram, de uma maneira geral, eram os latifundiários, os proprietários de terra, mais antigos, que tinham lá já uma certa experiência com a cana-de-açúcar, etc. E o pessoal do Oeste Paulista era um pessoal mais novo, com uma mente mais arejada, mais aberta, tá? Então, nesse período aqui, quando o café se desloca para o Oeste Paulista, nós vamos ter aqui a utilização de técnicas mais modernas na plantação do café, né? Evidentemente que você aliando uma terra extremamente fértil a técnicas mais modernas, você obviamente vai aumentar a produtividade do café, né? A diminuição de custos e assim por diante, tá? E aqui também cabe ressaltar que nós vamos ter, né, principalmente mais perto aqui de 1870, mais indo já em direção ao século XX, nós vamos ter aqui um processo de comercialização próprio desses cafeicultores, no qual eles vão, particularmente, a partir deles mesmo, e com a ajuda também do governo, criar um sistema de comercialização próprio, com a construção de algumas estradas de ferro, ligações principalmente com o Porto de Santos, tá? Hoje, o porto mais importante no Brasil na exportação de grãos é o Porto de Paranaguá, o nosso porto aqui no Paraná, tá? Não o mais importante no Brasil, pessoal. O mais importante na exportação de grãos é o Porto de Paranaguá. Mas na época da cafeicultura, o porto mais importante era o Porto de Santos, né? Até porque grande parte da produção de café ficava no estado de São Paulo, tá? Então, nós vamos ter aqui uma mudança de visão em relação a essas características de plantação, de produção, de comercialização do café. E uma outra mudança também que vai ocorrer é o seguinte, né? Por serem mais modernos, com uma mente mais arejada, esses grandes cafeicultores também vão se tornar o que a gente chama na história de barões do café e vão ter uma vida muito mais, vão ostentar muito mais a sua riqueza, principalmente a partir de construções de residências luxuosíssimas, enormes, né? Na cidade de São Paulo, que ainda era muito pequena, mas já era uma cidade extremamente importante. Então eles tinham lá as suas fazendas também, com sedes maravilhosas, inclusive muitas dessas sedes hoje são hotéis, né? Para vocês imaginem o tamanho da sede de uma fazenda. Hoje é um hotel fazenda, né? E era lá onde moravam os barões do café. Mas eles também construíam grandes mansões na cidade de São Paulo, principalmente onde hoje, em São Paulo, ali é a Avenida Paulista, etc. A grande maioria dessas mansões já foram destruídas e deram lugar a grandes prédios, arranha-céus, prédios comerciais e etc., mas ainda existem algumas mansões, não muitas, mas existem algumas mansões dessa época do auge do café lá, né? Então, esse processo todo aqui são mudanças pelas quais o Brasil também vai começar a passar. E uma outra mudança também extremamente significativa, a gente já vai falar dela com mais detalhe, mas é a questão da mão de obra, tá? Esses cafeicultores do Oeste Paulista, percebendo, e por conta de outras situações que a gente vai ver em seguida, percebendo a necessidade de mudar a questão da mão de obra escrava, começam então, principalmente a partir de 1860, 1870, a trazer migrantes europeus para trabalhar nas lavouras de café, tá? Então inicia-se aqui o processo de imigração. Então começa a vir imigrantes europeus para substituir a mão de obra escrava. Obviamente a escravidão está aqui com os dias contados, né? É uma questão de anos para que isso aconteça, tá? Bom, uma outra coisa que nós vamos ter aqui, extremamente importante também nesse período aqui, é o que nós chamamos de surto industrial, tá? Pessoal, surto industrial. A palavra surto,
ela tem assim uma conotação de algo que aparece assim rapidamente, de uma maneira até certo ponto inesperada, e também de maneira rápida, ou não tão rápida, mas uma maneira relativamente célere, ela também vai embora, né? Então, surto é uma coisa que acontece, vem, fica um pouco e desaparece, né? Então, é um surto. Né? Agora nós estamos vivendo uma época de surto do vírus aí da gripe, né? Então, o que foi esse surto industrial? Durante um período, em torno ali de 15 anos, 20 anos no máximo, o Brasil teve um crescimento bastante grande na sua produção industrial. Tá? E o que colaborou, o que aconteceu para que houvesse esse surto? Tá? Foram algumas coisas interessantes. Tá? A primeira delas é que foi assinado em 1844 uma tarifa de um político liberal chamado Alves Branco. E o que dizia essa tarifa? Pessoal, lembram-se que em 1810, quando Dom João VI veio para o Brasil, né, protegido pela armada inglesa, os ingleses forçaram o então príncipe regente a assinar uma série de decretos que traziam vantagens aos ingleses, né? E uma dessas vantagens era a tarifa de importação dos produtos ingleses, que era menor do que todos os outros países, inclusive Portugal. A tarifa cobrada dos produtos ingleses era de apenas 15%. Enquanto que Portugal, por exemplo, né, o próprio país, na época que o Brasil era colônia ainda, era 16%. Tá? Por quê? Isso foi uma cobrança que a Inglaterra fez em relação à proteção dada à família real na transferência em 1808, lá na invasão da Napoleão, lá em função do bloqueio continental. Né? E aqueles impostos dos produtos ingleses que eram de 15%, passaram a ser de pelo menos 30% até 60%. O que acontece quando você aumenta o imposto de um produto? O preço desse produto aumenta, o produto encarece. Tá? Então, essa tarifa Alves Branco aqui, em função dessa situação de aumento de impostos dos produtos ingleses, faz com que os produtos ingleses aumentem de preço. Isso, de uma certa forma, estimula a produção industrial interna, né? Uma outra coisa interessante também que vai acontecer aqui, a Lei Eusébio de Queiroz, nós vamos falar 2 vezes sobre ela. Tá? A Lei Eusébio de Queiroz, que foi assinada em 1850, ela é uma lei que proíbe o tráfico negreiro. Gente, não é que ela proíbe a escravidão, ela proíbe o tráfico negreiro. Tá? Então, a partir de 1850, ficou proibido trazer escravos da África e vender aqui no Brasil. Lógico que na prática existia o contrabando, existiam subterfúgios, existia uma série de situações que se faziam contra a lei. Mas o fato é que a partir de 1850 é proibido o tráfico negreiro aqui no Brasil. E ao ser proibido o tráfico negreiro, grandes traficantes de escravos, poderosíssimos do ponto de vista econômico, riquíssimos, tá, vão ter que investir, então, o seu dinheiro, né, as suas fortunas, em novos negócios. E aí, 2 negócios são priorizados. O primeiro negócio é a questão de adquirir terras e plantar café, mas a maioria deles não tinha muita experiência nisso. E a segunda situação era investir no setor industrial, principalmente no setor têxtil. Tá? Têxtil. Então, muitos desses traficantes de escravos, né, com fortunas gigantescas, né, deixaram de lado o seu negócio de traficar escravos, de vender escravos, que era altamente lucrativo, e vão investir as suas fortunas ou na aquisição de terras para plantar café, ou na implementação de indústrias no sentido de criar um setor industrial, uma vez que os produtos ingleses tiveram um aumento significativo nos impostos. Tá? Então, esses fatores foram importantes nesse surto industrial. Mas um fator muito interessante e aquela coisa da história, né, do imponderável, da situação de acontecer aquilo só naquele momento, é o surgimento
do Visconde de Mauá. Começou como barão e terminou como Visconde de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Tá? Essa pessoa, o Irineu Evangelista de Souza, diferente de tudo que eu estou falando aqui, ele era uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa simples, mas dotado de uma inteligência, de uma sagacidade e de um esforço laboral, de um esforço de trabalho absolutamente fantástico, né? Ele uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, ele começa a trabalhar ali na sua adolescência numa empresa inglesa de importação e exportação, né? E já ali na sua adolescência, mais ou menos aí na idade de vocês, né? Como era uma firma inglesa, o que acontece? A maioria das pessoas que trabalhavam nessa firma se comunicavam em inglês. Então ele, né, na sua sagacidade, na sua capacidade ali de absorver as situações que estavam acontecendo, era um observador, observava tudo, né, e ficava ali só na escuta, ali só, né, de tocar ali, escutando o pessoal falar inglês, né. Por que eu estou falando isso? Porque simplesmente numa questão de 2 ou 3 anos ele já estava fluente na língua inglesa, porque ele vivia entre pessoas que falavam a língua inglesa em função da empresa que ele trabalhava, né? Isso vai dar a ele uma possibilidade muito maior de comunicação com os seus superiores, com os seus chefes, né? E a partir daí, então, ele começa a se envolver com os negócios dessa importadora, dessa firma, né? Começa a galgar rapidamente, começa a galgar degraus na hierarquia, na importância da empresa, né? E em poucos anos ele já se torna o que seria hoje, na época não tinham essas denominações, mas o que seria hoje já um diretor dessa empresa, né? E mais um pouco tempo ele vai adquirir essa empresa e se torna proprietário dessa empresa de exportação e importação de produtos estrangeiros, principalmente produtos ingleses, né? E aí, então, ele começa de uma maneira assim absolutamente avassaladora, de maneira absolutamente espantosa, expandir os seus negócios e passa a ser o industrial, o homem mais rico do Brasil e inclusive passa a ser economicamente um dos homens mais poderosos do mundo, tá? E ele vai criar, né, com a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade de visualizar o mundo, ele vai criar uma série de coisas novas, principalmente na área industrial, tá? Então, algumas das coisas que ele vai construir em poucos anos. O que é interessante aqui, gente, é que isso aqui não demorou 50 anos para acontecer. Foram 5, 10, 15 anos no máximo e tudo isso aqui foi formado, tá? Então ele vai construir o primeiro estaleiro brasileiro, né? Ele passa a fabricar navios aqui no Brasil, tanto navios para o comércio como navios de guerra, tá? Então vai construir o estaleiro. A grande maioria dos navios, principalmente navios de grande porte, navios de guerra, o Brasil importava, o Brasil não tinha capacidade de construir, ele vai montar um estaleiro para construir esses navios, tá? Vão prestando bem atenção no que ele vai fazer, porque isso vai ter também uma importância fundamental na sua falência absoluta, que vai acontecer também em poucos anos, tá? Ele vai ser contratado para reorganizar o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, na verdade, desde a época da abdicação de Pedro I, né, o Banco do Brasil estava sempre no estado de pré-falência, né, e ele, então, vai ser convidado para organizar, reorganizar, adequar o Banco do Brasil às necessidades do Brasil e vai reerguer o Banco do Brasil, né. Vai investir no transporte urbano. Veja que coisa nova, gente. O transporte urbano naquela época era feito basicamente a pé ou em carroça, né? Ele vai investir em trazer eletricidade, em importar bondes e vai instalar nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, algumas cidades do Nordeste, vai investir no transporte público, coisa que nem se pensava na época, isso só existia nos Estados Unidos e na Europa, tá? Aqui no Brasil praticamente era inexistente esse tipo de coisa. Ele vai investir pesadamente nisso e vai implantar sistemas de transporte público em várias cidades brasileiras, tá? Vai fundar o Banco Mauá,
tá? Banco Mauá. Esse Banco Mauá, ele vai ser, né, o segundo maior banco do Brasil e vai ser um banco internacional. Vai ser um banco que vai ter sedes nas principais cidades europeias lá, nessa época. Vai ter sede em Londres, vai ter sede em Paris, vai ter sede na Espanha, vai ter sede em Lisboa. Se não me falha a memória, vai ter 5 ou 6 sedes estrangeiras do Banco Mauá na Europa, tá? Então não era um banquinho, não era um banquinho qualquer, era um banco grande, tá? Vai fundar uma companhia de navegação a vapor, né? O Brasil, um país continental, obviamente o problema de transporte sempre foi um problema muito sério no Brasil, como ainda é hoje, né? Ainda é hoje. Nós temos, na verdade, uma grande parte da nossa malha rodoviária em condições ruins, condições inadequadas. Nós temos uma baixíssima malha ferroviária, né? Mas uma coisa que o Brasil sempre teve, né, e continua tendo até hoje, é a capacidade de navegação fluvial. Por quê? Porque nós temos simplesmente alguns dos maiores rios do mundo. E grande, não todos, obviamente, né, mas grande parte dos rios brasileiros são navegáveis, né, em condições normais, de chuva, né, não é o caso agora, que a gente está passando por uma seca desgraçada, mas em condições normais, uma grande parte dos rios são navegáveis, né? Então ele vai fundar uma companhia de navegação. Companhia de iluminação a gás. Gente, até aparecer Mauá, a iluminação no Brasil era feita por lampião. Talvez vocês nem saibam o que é um lampião, tá? Lampião é um recipiente que você põe um tipo de combustível, normalmente naquela época se colocava o querosene ou um outro tipo de combustível qualquer, e ele tem lá um pavio, e simplesmente aquele pavio pega fogo, e era assim que se fazia iluminação no Brasil, né? E ele vai criar então um sistema de iluminação a gás, né? Vai construir a primeira estrada de ferro no Brasil, que vai ligar o Rio de Janeiro a Petrópolis. Essa estrada de ferro foi construída por encomenda de Pedro II, tá? Daí o nome Petrópolis, de Pedro, né? Interessante, né? Você tem 2 cidades serranas no Rio de Janeiro, extremamente gostosas, tal, clima ameno, tal. Uma chama-se Petrópolis, né? Porque foi fundada por Pedro II, e a outra Teresópolis, que era a esposa de Pedro, que é uma cidade perto ali de Petrópolis, né? Eram aonde o imperador e sua família iam no período de grande calor no Rio de Janeiro, principalmente no verão. Então, nesse período, eles iam a Petrópolis e depois Teresópolis para passar os dias num clima mais ameno. E essa viagem, que era feita por montanhas, antes no lombo de cavalo e carruagens, levava 1 dia e meio, 2 dias, a partir da estrada de trem passou a ser feita em horas, e essa estrada então foi construída por Mauá, tá? E construiu outras estradas de ferro também, tá? Bom, gente, interessante, né? Como a história é circunstancial e como as coisas que acontecem afetam diretamente o nosso presente, né? Porque assim como Mauá, né, surge como uma estrela ascendente e uma cabeça assim absolutamente privilegiada, né, que vai construir tantas coisas importantes que sequer existiam no Brasil em poucos anos, né, vai se tornar um dos homens mais poderosos do mundo do ponto de vista econômico. Da mesma maneira que ele sobe, ele desce, tá? Ele desce, né, e vai acabar os seus dias praticamente falido, apenas com uma boa casa, né, pagou todos as suas dívidas, todos os seus compromissos, né, mas acaba numa situação absolutamente humilde. E o que vai acontecer? O que vai acontecer para que Mauá, assim como teve uma subida meteórica, também vai ter uma descida também meteórica, né? O que vai acontecer é o seguinte, né? Os ingleses, obviamente, não ficaram satisfeitos com essa situação aqui, né? E pressionaram fortemente o governo para que baixassem esse imposto aqui da tarifa Alves Branco, né? E aí, por pressão inglesa e por questões políticas internas, vai ser feita aqui
uma revisão da tarifa Alves Branco e vai ser feita a nova tarifação dos produtos ingleses, que vai diminuir sensivelmente a taxa de importação dos produtos ingleses e, consequentemente, o valor dos produtos ingleses diminui assustadoramente e, consequentemente, a produção industrial brasileira fica extremamente comprometida. Esse foi um aspecto, mas não foi o principal, tá? O principal, pessoal, na verdade, é uma questão bastante subjetiva e bastante complexa. O que aconteceu? O problema é que Mauá, no início da sua carreira e no auge, né, quando ele chegou no auge, ele fez muitas coisas novas, mas ele tinha algumas concepções políticas muito claras e determinadas, tá? E num período ele foi muito amigo de Pedro II, né? Amigo de ir jantar com o imperador, né? De irem passar final de semana juntos, né? Aquela amizade e tal. Mas como o Mauá tinha as suas concepções políticas muito claras e muito definidas, né? Em determinado momento, ele começou a se desentender com o imperador. Tá? Uma posição clara de Mauá era em relação à escravidão. Mauá era contra a escravidão. Tá? Ele, na visão dele, o Brasil teria que ter tido a coragem de acabar com a escravidão lá em 1822, quando proclamou a independência. Tá? Então, isso ele deixou sempre muito claro, que era contra a escravidão. Aí, claro que a gente também tem que entender, né, toda a questão econômica. Né? Mauá era um industrial, Mauá vendia os seus produtos. Então, quanto mais pessoas assalariadas, que isso é, que recebessem salários, existissem no Brasil, maior a possibilidade dele vender os seus produtos. Né? Mas tudo bem. Né? Tirando essa questão econômica, essa questão capitalista, né, ele sempre foi contra a escravidão. Né? E então isso já acabou, de uma certa maneira, fazendo com que ele discordasse do imperador em relação a algumas decisões. Mas o grande momento, a situação que vai comprometer realmente a relação entre os dois, vai ser a Guerra do Paraguai. Tá? Por quê? Porque o Brasil, a gente já vai falar no finzinho da aula sobre a Guerra do Paraguai, o Brasil vai se envolver numa guerra, vai ser a guerra mais violenta na qual o Brasil se envolveu até hoje, uma guerra com o Paraguai. Né? E Mauá se posiciona radicalmente contra a Guerra do Paraguai. Né? E o imperador, né, assim como os políticos brasileiros, o exército brasileiro, obviamente são a favor da guerra, tanto que vai existir a guerra. Né? E aí, a partir do momento da posição de Mauá em relação à Guerra do Paraguai, em relação à escravidão que ele era contra, né, as relações com o imperador começam a se deteriorar e os negócios de Mauá começam a ter problemas seríssimos. Por que eu pedi que vocês olhassem isso aqui com calma? Porque muitas das situações que foram feitas aqui tinham uma relação direta com o governo. E a partir do momento que o governo deixa de apoiar as iniciativas de Mauá, os seus negócios começam a ir à falência. Tá? Por exemplo, quando você fala em transporte urbano, ora, o transporte urbano, idealizado por Mauá, ele fez convênio com o governo, para que as prefeituras, os governos das províncias e o governo central usassem o transporte dele. Né? Deixou de usar. A questão de companhia da navegação. Existia as coisas dele e existiam as coisas que ele fazia para o governo. A companhia de iluminação a gás. Eram negócios todos com o governo. Tá? A reorganização do Banco do Brasil era com o governo. Quando ele construiu o estaleiro, para quem que ele construía navios? Ele construía navios para algumas pessoas em particular, mas grande parte dos navios que ele construía era para o governo. Então, a partir do momento que há a ruptura do Visconde de Mauá
com o imperador e com o governo brasileiro, a grande maioria dos seus negócios começa a ir à falência. E aí vai funcionar como se fosse uma cascata, né? Isso vai deteriorar os seus negócios, uma empresa entra na falência e compromete a outra, tal, e aí acaba que ele vai, no geral, ele vai à falência, tá? Então, infelizmente, né, nós podemos falar que talvez, né, o problema da história é esse talvez, esse mas, né, talvez se Mauá não tivesse ido à falência e tivesse ficado, né, mais tempo com as suas ideias, com a sua pujança, o Brasil talvez tivesse tomado um outro caminho na questão da industrialização. Mas não foi o que aconteceu, né? E com a falência de Mauá e dos seus negócios, aquele surto industrial, né, que surgiu ali nos anos de 1845 até 1870, no máximo, declina violentamente, né? Por isso que a história chama de surto, né? Porque foi, cresceu e pum, né? Caiu de novo, né? Então, isso claro, imagina-se que o Brasil poderia ter sido melhor se não tivesse havido essas desavenças entre o imperador e Mauá e as suas empresas tivessem ido à falência, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhadores no Segundo Reinado, tá? Por quê? Porque nesse período do Segundo Reinado é que nós vamos ter aqui o início do processo de imigração no Brasil, ok? E o que vai acontecer, o que vai contribuir para que haja esse processo de imigração? Duas coisas, uma delas eu já falei e a outra não falei, vou falar agora. A primeira vai ser aqui a questão dessa lei aqui chamada Bill Aberdeen, tá? De 1845. A Inglaterra, naquele tempo, pessoal, o país mais poderoso do mundo era a Inglaterra, tá? Hoje são os Estados Unidos, em segundo lugar a China. Mas lá no século XIX, o país, né, que ditava as regras no mundo, como faz hoje os Estados Unidos, aí, era a Inglaterra, né? Então a Inglaterra, sempre visando a questão da Revolução Industrial e da alta produtividade de produtos industrializados, né? A Inglaterra se posiciona desde sempre contra a escravidão, né? Mas ela não podia também interferir, né, diretamente nos países. Então ela vai criando uma série de leis, uma série de situações aqui para dificultar essa questão da escravidão, né? Acho que vocês entendem por quê, né, que a Inglaterra era contra a escravidão. Como eu falei de Mauá, né? O escravo, no sistema de escravidão que nós tínhamos aqui no Brasil, o escravo não recebe salário. Quando uma pessoa não recebe salário, ele não tem poder de compra. Não tendo poder de compra, ele não consome os produtos que estão à venda, entende? Então, o que nós tínhamos aqui? Por que a Inglaterra era contra a escravidão? Porque você, acabando com a escravidão, você passaria a ter o trabalhador assalariado, que é o trabalhador que recebe salário e que passa a ter poder de compra, entendeu? Então, na questão aí, a visão da Inglaterra era uma visão econômica, né? Não vamos ser ingênuos aqui de imaginar que a Inglaterra fazia isso por questões morais ou religiosas, tal. Podia ser até que tivesse alguma coisa também relativa a isso, mas era muito mais uma questão econômica, tá? E aí eles vão criar, então, essa lei Bill Aberdeen aqui, que é uma coisa meio absurda, mas absurda do ponto de vista de intromissão, né? Mas era certa. Eles simplesmente vão proibir o tráfico negreiro no mundo, né? Eles vão proibir, né, que houvesse comércio, navios negreiros nos mares do mundo, né? E inclusive com a possibilidade de afundar esses navios caso desobedecessem às leis criadas pela própria Inglaterra, tá? Isso foi em 1845. E em 1850, novamente, vamos falar da Lei Eusébio de Queiroz, porque aí eles vão proibir qualquer tipo de tráfico negreiro no mundo, né? E no caso do Brasil chamou-se Lei Eusébio de Queiroz, né? Ora, então a partir de 1850, o que acontece? Não acaba com a escravidão no Brasil, mas acaba o comércio de escravos do Brasil com a África, tá? Claro que eu estou falando aqui do ponto de vista legal. Como eu falei para vocês, existia o contrabando, existiam as coisas feitas por baixo do pano, mas legalmente
acabou o tráfico negreiro. E aqueles cafeicultores lá do oeste paulista, que tinham uma visão um pouquinho mais moderna em relação, né, aos outros grandes proprietários rurais, começaram a perceber que não tinha o que fazer a não ser começar a substituir a mão de obra escrava, né, e começaram então a fazer o processo migratório. Tá? O processo migratório é permitir a vinda de estrangeiros, principalmente europeus, para o Brasil. Vejam que interessante. Por que os europeus saíam da Europa e vinham arriscar a vida no Brasil para trabalhar de empregados nas grandes fazendas? Porque a situação na Europa nesse período era caótica. A pobreza, a fome imperava. Vejam como as coisas mudam no mundo, né? Hoje nós temos a Europa, a maioria dos países, principalmente da Europa Ocidental, super desenvolvidos, né, com condições de vida muito melhores que na média do brasileiro, né, e naquele tempo não, né, tanto que as pessoas fugiam da Europa e vinham para a América, tanto a América do Sul, não só o Brasil, toda a América do Sul, a América do Norte, né, porque as condições de vida na Europa eram caóticas, eram péssimas, né. E vieram para cá, então, pessoas de várias etnias, né? Nós tivemos aqui grandes contingentes de italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses, né? Foi um pouquinho mais tarde, os japoneses vieram no fim do século XIX, começo do século XX, né? E várias outras etnias, né, que vinham fugindo das péssimas condições de vida de lá. Tá? O primeiro tipo, né, de migração foi a chamada parceria, né, não deu certo, foi aquela coisa, né, de querer explorar o ser humano, aquela coisa de aproveitar a situação. Simplesmente, no sistema de parceria, o imigrante chegava aqui e ia para uma fazenda, né, plantar café e ajudar a colher o café. E quando ele chegava lá, ele era instalado numa casa, e depois eles iam lá dividir o lucro da colheita, tá? Bom, até parece que é bom, né? Mas só que o grande problema é que os fazendeiros se aproveitavam da situação, né, e enganavam os migrantes, né? Tanto que houve uma revolta, né, chefiada por esse imigrante aqui chamado Thomas Davids, né, uma fazenda chamada Ibicaba, né, em São Paulo, né, violentíssima. Por quê? Porque era assim, quando o migrante se instalava numa propriedade rural lá, obviamente ele ia ter que morar numa casa, obviamente ele ia ter que comer, né? E não vai comer só café, tinha que comer comida, outras coisas, ele tinha que vestir, ele tinha que ter ferramentas, tal. E aí, tudo que ele consumia, tudo que ele usava, tudo aquilo ali, simplesmente o dono da fazenda ia pondo lá como débito da pessoa. Chegava na hora da divisão de lucros, né, que quem tinha todo o controle de venda, de comercialização do produto, do café, no caso, era o dono da fazenda, não o imigrante era um trabalhador braçal, né. Chegava na hora de dividir o lucro, assim, ó, o lucro foi 100, então 50 é para você, 50 é para mim. Tá, tudo bem, então 50 vai para o migrante? Opa, pera lá, 50 é o que você teria direito, mas você tem que descontar daqui o aluguel da casinha que você mora, você tem que descontar daqui a comida que você consumiu nesse período, você tem que descontar daqui a roupa que você usou durante esse período, você tem que descontar daqui as ferramentas que você, né, comprou na loja, lá na lojinha, lá, tudo. Então, os 50 que você tem para receber, na verdade, você não vai receber nada, porque a tua dívida é 70. Você está me devendo 20. Então, os migrantes se sentiram roubados, explorados, né? E aí não deu certo, tá? Não deu certo a ponto de ter uma revolta violentíssima. Aí, depois dessa revolta, houve até uma proibição de alguns países de mandar migrante para o Brasil, né, por conta dessa exploração do migrante, né? E aí, então, pensaram num novo sistema de receber esses migrantes e aí foram para o colonato. O colonato foi um pouquinho melhor, a situação deu um pouquinho mais certo, né? Por quê? Porque o migrante daí passou a receber um salário, tá? Daí ele fazia o que quisia com aquele salário e ainda recebia parte da produção. Tá? Então, esse segundo sistema aqui vai ser um pouquinho
melhor que o primeiro, né? Mas as condições do migrante aqui no Brasil foi de muito trabalho, foi de muita luta, né? Mas o fato é que grande parte dos migrantes que vieram para cá acabaram com muito trabalho, com muita luta, construindo bons patrimônios, e hoje, né, nós temos na sociedade brasileira uma quantidade de descendentes desses migrantes aí em condições muito boas de vida, tá? Bom, vamos falar também desse período aqui na questão da política externa, tá? O que norteou a política externa do Brasil nesse período aqui foi a chamada Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, pessoal, é um assunto muito complexo de se estudar, tá? Porque como é uma guerra, ela trabalha com questões ideológicas, com questões que analisam sob determinados pontos de vistas diferentes, né? E aí você pode pegar um livro que tenha um enfoque da Guerra do Paraguai e você pega outro livro que tem outro enfoque, né? E mais radicalmente ainda, se você, por exemplo, for no Paraguai e pegar um livro de história do Paraguai, né, eles simplesmente, para eles, não foi uma guerra, foi um massacre, foi um atentado contra a humanidade, no caso dos paraguaios, né, praticado pelo Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai. Tá? Então, a visão deles é completamente diferente da nossa. Para eles não foi nenhuma guerra, né? Foi simplesmente um extermínio, foi um massacre, né? Foi uma questão assim de exterminação mesmo, né? Na visão dos paraguaios. E aqui no Brasil existe muita divergência em relação a isso. Então, a gente vai pegar, né, a concepção mais geral que tem aqui. O que acontece aqui? Acontece que o Paraguai era um país muito diferente na América do Sul. Se vocês pegarem ali um mapinha, né, vocês vão ver que o Paraguai ele não tem saída para o mar, não tem. Ele fica incrustado ali entre o Brasil e a Argentina e mais ao sul lá, Uruguai. Né? Só que o Paraguai, nesse período aqui, 1870, o Paraguai era um país assim muito diferente dos outros países da América do Sul. Tá? Muito diferente no bom sentido, no bom sentido. O Paraguai era um país pequeno, com uma população relativamente pequena, mas que tudo no Paraguai era certinho, certinho. Até para os índices de hoje, a gente pode dizer que é certinho. Por exemplo, mais de 90% da população paraguaia era alfabetizada. Isso em 1870. Gente, isso é uma coisa que não existia na América do Sul. Tá? O Paraguai era um país que tinha pouquíssima dívida com países europeus, principalmente com a Inglaterra. Tinha lá uma dívidazinha ou outra, mas totalmente pagável. O Paraguai era autossuficiente na sua indústria. Então ele não precisava importar produto nenhum de outros países, principalmente da Inglaterra. Tá? Só que daí, o que vai acontecer? É um país certinho, um país absolutamente independente, né, do capitalismo já existente naquela época, independente das amarras e das pressões inglesas. Né? Ele vai ter lá, na sua eleição, que era uma eleição, mas era uma eleição que tinha lá suas características, eles vão eleger um político extremamente popular lá, chamado Francisco Solano Lopes. Tá? E esse Solano Lopes, ele tinha algumas ideias, em função do Paraguai ser um país muito certinho, ele tinha algumas ideias, num certo sentido, de controlar e expandir as possibilidades de produção e navegação nos rios, né? Principalmente os rios na região do Prata, o rio Paraguai e o rio Paraná, que fazem divisa justamente com o Brasil, Argentina e Uruguai. Né? E talvez essa índole, essa intenção do Solano Lopes de uma certa maneira de controlar, né, de se fazer mais presente nesse comércio, nessa região extremamente importante da América do Sul, né, vai fazer com que ele tome decisões, né, que ao ver dos brasileiros vão ser uma declaração de guerra, como, por exemplo, impedir
né, a navegação, isso invadindo, por exemplo, um porto fluvial no Mato Grosso do Sul, que era o território brasileiro, né? Então ele queria controlar, por exemplo, a navegação numa região do Rio Paraguai, e para isso, então, ele invade um porto fluvial no território brasileiro, ali na região do Mato Grosso do Sul, para controlar a navegação naquela região lá, né? Ora, o Brasil não aceita esse tipo de situação, né? Não aceita esse tipo de situação, e ele vai fazer uma situação parecida na região do Rio Paraná, que faz divisa com a Argentina, e por questões de apoio político, né, vai também interferir com o Uruguai. E aí, esses três países, então, né, vão formar uma aliança, né, chamada Tríplice Aliança, e essa aliança, então, vai declarar guerra ao Paraguai. Gente, o Paraguai é um país pequeno, né? Vocês têm na apostila aí um mapinha, né? Eu até tenho esse mapinha aqui, vamos ver se a gente vê aqui. Então aqui dá para ver bem, ó. Nós temos aqui o Paraguai, né? Aqui território argentino e chileno, né? Aqui o Brasil. Então o Paraguai não tem saída para o mar, porque aqui ainda tem um pedaço da Argentina e o Chile aqui, ó. Né? E aqui o Oceano Pacífico. Então o Paraguai é esse paizinho pequeno aqui. Mas grandes rios aqui, ó. Rio Paraguai, Rio Paraná e aqui o Rio do Prata, que vem para cá. Então o Solano Lopes vai querer, de uma certa maneira, interferir, né, nas navegações desses rios aqui, né, bem no meio aqui, né, desses três países, né. Então, evidentemente, que isso vai afetar diretamente as relações entre esses países, e o Brasil, Argentina e Uruguai, então, através da Tríplice Aliança, declara guerra ao Paraguai, né. Foi uma guerra violentíssima, foram milhares de mortos, principalmente paraguaios, apesar que o número de baixas paraguaios foi inferior aos brasileiros, mas a população deles era muito menor, né? Bom, resumindo a história, o que aconteceu é que, literalmente, o Paraguai foi destruído e se tornou, né, do país mais próspero e ajeitado da América do Sul no país mais pobre da América do Sul. Tá? Porque foi literalmente dilapidado, né? As suas plantações todas foram destruídas na guerra, as suas indústrias todas foram destruídas, as suas escolas foram destruídas. Para vocês terem uma ideia, né, depois da guerra do Paraguai, o Paraguai teve problemas em relação à questão de população, porque simplesmente não existiam homens adultos em idade reprodutiva, porque todos morreram na guerra, né? Ficaram apenas 2% de homens em idade adulta de reprodução. O Paraguai quase desaparece do mapa, tá? Então foi uma guerra violentíssima. Imagina, né? 3 países, na Argentina, Brasil e Uruguai, se unem para fazer guerra com um único país pequeno, tudo, apesar do exército paraguai ser um exército extremamente bem formado, muito bem treinado, só que numericamente era infinitamente inferior ao do Brasil. Imagine Brasil, Argentina e Uruguai, né? Então, o Paraguai se torna o país, um país devastado, um país arrasado e um país que, de tudo que ele tinha certo, ele vai ter que se reconstruir praticamente do zero para se levantar, né? E é o que nós temos hoje, um país, né, agora ele está melhorando suas condições, mas um país que passou por muitos problemas aí, né? Isso vai gerar algumas consequências, que a gente vai falar na aula que vem, né? Mas o nosso exército, pela primeira vez, participa de uma guerra exterior, o nosso exército se fortalece bastante, né? Principalmente no sentido de ideias, no sentido de visão de mundo, tá? E isso vai ter consequências. E só para finalizar, né, essa questão Christie aqui, uma situação, os ingleses, um navio inglês, ele afunda lá na costa do Rio Grande do Sul, né? E assim como acontece numa estrada agora, né, quando um caminhão tomba, as pessoas vão lá, né, e subtraem as mercadorias que caem lá. A mesma coisa aconteceu com esse navio, né? O navio afundou e as mercadorias que não afundaram junto, o pessoal foi de barquinho lá e roubou a mercadoria lá, né?
A Inglaterra se sentiu ofendida, né, e quis cobrar do Brasil, né, todos os prejuízos, tal, né. A situação estava até mais ou menos encaminhada, né, no sentido de pagar ou não pagar, de acertar o custo disso, mas aí vai acontecer uma outra situação mais complicada, né. Um navio que para lá no Rio de Janeiro, né, alguns oficiais ingleses, oficiais, não marujos, oficiais ingleses descem do navio e vão lá para o porto do Rio de Janeiro lá, e começam a fazer esbórnia, bebem, ficam bêbados, né, esses oficiais, e fazem lá a maior esbórnia, a maior confusão, brigam com todo mundo, né, se envolvem em confusão, aquela coisa e tal, e a polícia intervém. E o que a polícia intervém e o que a polícia vai fazer com essas pessoas bêbadas que estavam lá destruindo as coisas, brigando, fazendo a maior confusão? Prendem os oficiais ingleses. Meu Deus! Prender oficial da Real Marinha Inglesa, né? Os ingleses ficaram assim absolutamente irados com essa decisão, né, com essa situação, né, e exigiram uma retratação pública do imperador. Do imperador, não era da polícia, era do imperador, né, pedindo desculpas publicamente para o mundo por ter prendido oficiais da Marinha Inglesa, né. Ora, o imperador Pedro II, né, obviamente não aceitou essa imposição, né, e criou-se uma questão diplomática entre Brasil e Inglaterra por conta da esbórnia desses oficiais ingleses. Isso foi julgado em órgãos externos, né. O juiz dessa pendenga foi o Leopoldo I, o rei da Bélgica, tá? E o Leopoldo I lá, analisando a situação, obviamente dá ganho de causa para o Brasil, né? E diz lá que os ingleses tinham que meter o rabinho entre as pernas e se contentar de não ter sido tomadas atitudes mais drásticas ainda, né? E aí, claro que, por questões de interesse comercial, por questões, sempre foram países aliados, etc., acaba que a pendenga tem fim, né, e o imperador, né, sai por cima da situação, né, porque não pede desculpas nenhuma, né. E aí os ingleses se acomodam lá e, né, também baixam um pouquinho a sua crista lá, porque afinal de contas foi um rei da própria Europa que julgou a situação e deu ganho de causa para o Brasil. Tá? Então essa foi a questão Christie. Tá? Bom, gente, aula importante, aula complexa, né, aula longa, né, se desculpe se eu passei um pouquinho do tempo, mas para não dividir a aula, eu achei que era importante a gente fechar aqui. Tá? Na próxima aula, vamos falar então da decadência do Segundo Império e da proclamação da República, então, que vai ser o fim do Segundo Império, tá bom? Pessoal, um grande beijo a todos, né, e tente fazer os exercícios e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um beijo a todos.